Então, boa noite a todos. Hoje o assunto da nossa reunião vai ser adaptação, lesão e morte celular. Então, para a gente iniciar, vamos começar falando sobre adaptação. E o que seria exatamente a adaptação? Adaptações são alterações reversíveis, seja no tamanho, número, fenótipo, atividade metabólica ou funções das células. Isso vai acontecer em resposta a modificações em seu meio ambiente. Então, sobre adaptações, é isso que a gente precisa ter em mente, né? Que são alterações reversíveis e elas acontecem, essas alterações, em resposta a algum estímulo. Então, na imagem, é possível a gente observar um fluxograma, né? Que vai estar... Peraí, deixa eu pegar aqui, ó. Do lado, é aqui, né? Situação de uma célula normal, situação de homeostase, né? E essa célula pode sofrer um estresse, algum estímulo, seja qual for, que vai gerar uma situação, ou pode gerar uma situação de adaptação a fim de que ela tolere esse estímulo, esse estresse. No entanto, pode ser que ela não consiga se adaptar, e isso vai gerar a lesão celular, que é uma situação que a gente vai observar mais para frente. Mas, caso, independente se haja essa adaptação no curto prazo, se esse estresse for persistente, pode, de qualquer forma, formar uma lesão celular. E essa lesão pode ser reversível ou pode ser irreversível. Se for irreversível, vai gerar uma situação de morte celular com necrose ou apoptose. As principais adaptações celulares são hipertrofia, né, um aumento no tamanho da célula, ou a hiperplasia, que seria a divisão celular, a multiplicação da mesma célula, a atrofia, onde a célula acaba tendo seu tamanho diminuído, ou então a metaplasia, que seria a substituição de células diferenciadas. Então, você vai tirar uma célula diferenciada e colocar uma outra célula diferenciada no lugar dela. Então, para a gente ver isso em mais detalhes, né, como já foi dito, a hipertrofia seria o aumento no tamanho das células. Isso é bastante comum no músculo cardíaco, como está apresentado na imagem. E isso pode acontecer de uma forma fisiológica ou patológica. A hipertrofia, como a gente poderia dar de exemplo, uma situação de um treinamento de força, onde o indivíduo tem um ganho de massa muscular de uma forma fisiológica. No entanto, pode acontecer também de uma forma patológica. Por exemplo, nas doenças cardíacas. E a hipertrofia ela vai acontecer em células onde não há capacidade de divisão. Então, se a célula não é capaz de se dividir, todo esse aumento que pode ser observado é no aumento propriamente dito do tamanho da célula. E geralmente o principal estímulo que vai proporcionar a hipertrofia é a sobrecarga de trabalho. Em relação aos mecanismos gerais de hipertrofia, são 3 passos para acontecer essa hipertrofia. No primeiro momento, é necessário que sensores mecânicos acabem percebendo esse estímulo, geralmente de sobrecarga. No entanto, podem ser estímulos também por fatores de crescimento, podem ser estímulos, por exemplo, por hormônios. E seja qual for esse estímulo, alguns sensores mecânicos vão perceber esse estímulo. Em seguida, esses sensores mecânicos vão ativar vias de transdução do sinal, que posteriormente vão ativar fatores de transcrição desse sinal, gerando síntese de proteínas, gerando aumento de produção de fatores de crescimento, e tudo isso com o objetivo de um melhor desempenho mecânico daquela célula. Provavelmente para tolerar esse estímulo, essa sobrecarga no estímulo, se for um estímulo mecânico, por exemplo. Já em relação à hiperplasia, seria um aumento no número das células, em vez de aumentar em tamanho, as células aumentam em número, então seria uma multiplicação dessas células. Da mesma forma, ela pode acontecer, seja fisiológica, seja patologicamente,
né? Então, alguns exemplos que a gente poderia dar de patologias por hiperplasia seria a hiperplasia prostatática benigna, é uma situação de multiplicação das células e uma multiplicação patológica. E, bom, seja fisiológica, seja patológica, essa multiplicação das células ela se dará por hormônios ou fatores de crescimento. No entanto, se ela for fisiológica, essa ação desses hormônios, desses fatores de crescimento, está adequada. No entanto, em situações patológicas, há um desregulamento na ação dos hormônios, dos fatores de crescimento. Então, esses hormônios, esses fatores de crescimento acabam por superestimular aquela célula, fazendo com que ela aumente sua divisão e aumente o número das células. E, naturalmente, né, isso acontece em tecidos que possuem capacidade de divisão. Embora a gente apresente de uma forma separada hipertrofia e hiperplasia, elas podem acontecer também em tecidos, pode acontecer de forma simultânea em alguns tecidos, né? Em relação à hiperplasia, a função dela é também aumentar a capacidade funcional daquela célula, daquele tecido, ou então seria para aumentar o momento compensatório pós-lesão, né? Então, numa situação de lesão onde há uma perda tecidual, pode acontecer a hiperplasia justamente para compensar aquelas células que foram danificadas. Um exemplo na imagem, né, que é observado um tecido de medula óssea normal e uma situação de hiperplasia da medula óssea, né? Então a gente pode ver uma quantidade muito maior, né, de células aqui com seu núcleo, e aqui tem também a diferença de gordura, né, mas isso não vem ao caso. Em relação aos mecanismos da hiperplasia, ela vai ser basicamente essa proliferação dessas células já maduras, né? Então, é a célula que já está no tecido que vai se multiplicar. No entanto, pode acontecer também o surgimento de novas células a partir de células tronco-teciduais. Então, pode, além dessas células que estão aqui, elas estarão se multiplicando, ainda assim pode ter a chegada e a diferenciação de células tronco. Né? Mas, em geral, é a proliferação das células que já estão no tecido, células maduras. Em relação à atrofia, a atrofia é a diminuição, seja no tamanho, seja na quantidade de células. Embora ela pareça ser muito mais patológica, ela também tem sua função fisiológica em algumas condições, né? Embora seja muito mais comum, né, a gente imaginar a atrofia relacionada com um processo patológico. E as principais causas de atrofia são a diminuição da carga de trabalho, o desuso, por exemplo, um indivíduo que realizou uma cirurgia de algum membro e vai ficar sem utilizar esse membro por algum tempo. A perda da inervação seria bastante comum em doenças neuromusculares, onde acaba tendo um desarranjo neuromuscular e esse indivíduo acaba perdendo a comunicação com o sistema nervoso central. Diminuição do suprimento sanguíneo, uma situação de um infarto, por exemplo, infarto do miocárdio. Uma nutrição inadequada, uma questão que poderia estar associada à desnutrição energético-proteica, uma situação de anorexia, enfim, ou mesmo hábitos alimentares que não têm quantidade suficiente de proteína, perda da estimulação endócrina, principalmente em tecidos que são dependentes de hormônios, assim como também em situação de compressão tecidual, como, por exemplo, num câncer. Então, num câncer, o tumor ele vai crescendo e vai esmagando alguns tecidos, né? E esses tecidos podem estar entrando em atrofia. Então, na imagem aqui, né, o cérebro de um adulto jovem na figura A e na figura B, o cérebro de um idoso com doença cardiovascular. Então, a gente pode notar a diferença, seja em tamanho, seja na questão de giros e sulcos aqui do cérebro, né? A gente pode notar esse alargamento dessas regiões quando comparado ao indivíduo jovem, né? Já em relação ao mecanismo da hipertrofia, ela vai ser basicamente
um desequilíbrio em relação à degradação e síntese proteica, nesse caso, há mais degradação proteica do que síntese proteica. Isso acontece, né, essa degradação acontece pelo sistema ubiquitina-proteasoma. Então, essa via ubiquitina-proteasoma, ela funciona como um sistema de ubiquitina marcando algumas moléculas, algumas proteínas, algumas células, enquanto que o proteasoma ele vem para destruir, né, essa célula que foi marcada. Então, ele acaba sendo um sistema bastante específico que vai ter como alvo moléculas específicas. Embora a atrofia também possa estar acompanhada de autofagia. A autofagia é uma condição que a gente vai poder observar no final da reunião. E, finalmente, né, para a gente terminar a parte de adaptação, em relação à metaplasia. A metaplasia seria a alteração reversível de células diferenciais. Por que reversível? Diferenciadas, perdão. Por que reversível? Porque, finalizando, cessando aquele estímulo agressor, ainda pode acontecer novamente a alteração para as células de origem, né? Então, as células que eram iniciais podem novamente ser predominante naquele tecido. E essa substituição tecidual, ela vai acontecer justamente para melhorar a tolerância daquele tecido a um certo tipo de estresse. Isso acontece bastante no trato respiratório, né? Então, aqui a gente está vendo a metaplasia do epitélio do tipo colunar, que ele vai ser substituído pelo tipo escamoso como método de adaptação à irritação crônica no trato respiratório. Então, em relação ao mecanismo da metaplasia, como a gente viu aqui, ela é alteração do fenótipo já diferenciado? Não, não é. A gente acabou de falar. Ela, na verdade, é a substituição. Então, uma reprogramação de células tronco. Então, não é que essa célula ela está se tornando esse tipo de célula. Não. É esse tipo de célula que está sendo estimulado para... Né, as células tronco são estimuladas para se diferenciarem em tipo de epitélio escamoso. Né? Não é que essa acaba sendo transformada, né? Há uma troca, uma substituição, não uma transformação. Bom, falando de lesão celular. Então, o que seria essa lesão celular? A lesão celular ocorre quando as células são estimuladas tão intensamente que não são capazes de se adaptar. Ou então, quando são expostas a agentes naturalmente nocivos, ou são prejudicadas devido a anormalidades intrínsecas. Então, seja qual for o motivo que está gerando essa lesão, né, vai ter dois caminhos possíveis. Ela pode ser reversível ou ela pode ser irreversível. Né? No caso de hoje, a gente vai estar falando sobre lesões que vão estar gerando um estado irreversível e depois a gente vai falar sobre morte também. Quais são as principais causas de lesão tecidual? Pode ser privação de oxigênio, como, por exemplo, no infarto do miocárdio. Agentes físicos, como, por exemplo, uma fratura. Agentes químicos, como o uso de álcool, drogas, algumas substâncias nocivas. Agentes infecciosos, como, por exemplo, vírus, bactérias. Reações imunológicas, como, por exemplo, reações alérgicas ou mesmo doenças autoimunes, né? Reações autoimunes, efeitos genéticos no DNA e também desequilíbrios nutricionais, né? Então, uma alimentação não adequada pode estar gerando também lesão celular, devido à questão de quantidade de macronutrientes. Essa resposta da lesão celular, ela vai depender do tipo, da duração e da intensidade do estímulo nocivo. Já as consequências, elas também vão depender de tipo, estado e adaptabilidade da célula agredida. E a lesão celular, ela é resultante de diferentes mecanismos sobre diferentes componentes celulares essenciais. Então, um dano celular sobre a membrana vai gerar uma situação. Um dano celular sobre o núcleo vai gerar outra situação. Um dano maior
nesse caso aqui, né, uma duração curta, gera uma situação, uma duração mais prolongada, gera outra. Então, tudo vai depender de que tipo de agressor, de que tipo de lesão está se formando. E esses são os 6 mecanismos principais de lesão celular que a gente vai ver hoje, que seria um dano mitocondrial. A gente vai falar também de depressão de ATP. A gente vai falar também de estresse oxidativo, de quebra na homeostasia do cálcio, em danos diretos à membrana e danos ao DNA. Então, para a gente entrar em detalhes, primeiramente falando do dano mitocondrial. Em relação à privação de oxigênio, ou melhor, pode acontecer em 3 situações. Uma situação de privação de oxigênio, né, onde há diminuição de ATP. Pode acontecer também em uma situação do aumento do cálcio citosólico e pode acontecer também devido ao estresse oxidativo, principalmente, né, que seriam a principal forma, espécies reativas de oxigênio. E o que isso tudo vai gerar? Né? Seja a falta de ATP, seja a entrada de cálcio na célula, seja um aumento no estresse oxidativo. O que ele vai proporcionar para a mitocôndria? Ele vai proporcionar para a mitocôndria a formação desse poro de transição de permeabilidade mitocondrial. Isso vai gerar o quê? Uma anormalidade, né? Uma perda do potencial de membrana, no caso da membrana mitocondrial. Isso também vai gerar na mitocôndria uma fosforilação oxidativa anormal. Então, uma fosforilação oxidativa anormal, ela vai proporcionar também mais estresse oxidativo. E também vai gerar na mitocôndria, um dano direto nela, a liberação de caspases, que a gente vai ver mais no final, que seria um sinal para a apoptose, que seria a morte celular. Em relação a a consequência desses danos mitocondriais, né, como a gente pode observar, melhor observar nessa figura, então, seja falta de oxigênio, seja radiação, toxinas, enfim, se acaba proporcionando esse dano da mitocôndria, ela vai gerar uma diminuição na geração do ATP, seja direta ou não, seja, por exemplo, por uma depressão já de ATP, ou seja, por uma diminuição na fosforilação oxidativa, e também vai aumentar a produção de espécies reativas de oxigênio, justamente por uma fosforilação oxidativa anormal. Tudo isso vai gerar múltiplas anormalidades que levam à necrose. Então, dano mitocondrial pode levar à necrose, mas dano mitocondrial também pode levar à apoptose, né? Então, numa ausência de sinais de sobrevivência, numa ausência de fatores de crescimento, há um aumento nessas proteínas pró-apoptóticas e uma diminuição das proteínas pró-apoptóticas, a gente vai falar mais para frente, quando a gente for falar de apoptose, que vai liberar, que vai proporcionar, né, essa liberação de algumas proteínas que estão entre essas membranas mitocondriais, né, então na região intermembrana mitocondrial, que seriam as caspases, que já gerariam a apoptose. Em relação à depressão de ATP, ela vai proporcionar a principal forma de morte celular por necrose, né? E ela pode acontecer seja por uma lesão isquêmica ou por uma lesão química. E, bom, de uma maneira geral, a isquemia ela vai proporcionar também um dano mitocondrial, uma menor oxidação, fosforilação oxidativa, a menor quantidade de ATP. Como não tem oxigênio, é necessário um aumento na glicose anaeróbia, isso vai consumir o glicogênio, vai aumentar o ácido lático, vai diminuir o pH e vai proporcionar essa tumefação, esse inchaço, que vai gerar posteriormente a morte dessa célula. Concomitantemente, está acontecendo também uma falha na bomba de sódio, isso vai gerar um aumento do influxo de cálcio, então é o cálcio entrando na célula, trazendo os danos relacionados ao dano proporcionado pelo cálcio, que a gente vai falar posteriormente, a saída de potássio, isso vai gerar uma tumefação também
um inchaço no retículo, que vai proporcionar também a menor formação de células, assim como a síntese proteica, no caso, né? Vai estar sendo prejudicada também. Em relação à perda da homeostase do cálcio, então esse cálcio citosólico, a gente sabe que no citosol há uma quantidade muito pequena de cálcio, mínima quantidade de cálcio. Embora por algum estímulo de lesão, pode proporcionar a liberação desses estoques intracelulares de cálcio, que vai acontecer em primeiro momento, e em segundo momento também o influxo, na entrada do cálcio que estava extracelular, ele acaba entrando no citosol também. Então, é primeiro no cálcio, a liberação dos estoques intracelulares, que é uma quantidade bastante grande, e posteriormente o influxo extracelular. Seja intracelular, seja extracelular, cálcio no citosol, cálcio no citosol vai proporcionar ativação da fosfolipase, né? E a fosfolipase vai estar fazendo a quebra dos fosfolipídios. Com isso, a gente já consegue entender que está proporcionando um dano na membrana, você está destruindo fosfolipídios. Da mesma forma que há uma maior atividade de protease ativada por essas enzimas que vão perceber esse cálcio citosólico. Também essas proteases vão fazer a destruição de proteínas do citoesqueleto, proporcionando dano na membrana. Além disso, acaba acontecendo também a liberação de endonuclease, que vai proporcionar um dano diretamente no núcleo dessa célula. A ATPase, que vai diminuir a quantidade de ATP, da mesma forma que a gente já comentou, né, que vai gerar aquele poro de permeabilidade transitória mitocondrial, com a mitocôndria perdendo o seu potencial de membrana. Além disso, né, ainda assim, a perda de homeostase no cálcio pode gerar também a apoptose, que vai ser devido à ativação das caspases, né, devido a essa quebra da permeabilidade da membrana mitocondrial. Estresse reativo, ou melhor, estresse oxidativo, ela é induzida por radicais livres, o principal deles são as espécies reativas de oxigênio, talvez os mais conhecidos e estudados na literatura. Mas o que seriam esses radicais livres? Os radicais livres seriam moléculas que não têm um par para o seu elétron de última camada. Então, esses radicais livres vão atrás desse par. Só que no momento em que eles vão atrás desse par para o seu elétron de última camada, eles acabam geralmente proporcionando que a célula agredida por eles torne-se também um radical livre. Então, os radicais livres, eles têm essa condição de ciclo vicioso, né? Então, eles acabam tendo uma alça de feedback para eles mesmos, né? Mas, de uma maneira geral, o estresse oxidativo ele é comum e ele acontece no nosso organismo e pode acontecer de uma forma fisiológica. No entanto, condições como radiação, toxinas, a própria reperfusão, a gente vai falar mais para frente de lesão associada à isquemia-reperfusão. Então, numa situação de reperfusão após uma isquemia, pode gerar também um aumento da produção das espécies reativas de oxigênio, que em geral elas são convertidas ou são decompostas e são removidas de uma forma comum na nossa célula, normal. No entanto, quando essa produção excede a remoção, ela acaba gerando efeitos patológicos. Esses efeitos patológicos são a peroxidação lipídica, né, que seria adicionar esses radicais livres na membrana fosfolipídica, que vai gerar esse dano celular, ou melhor, esse dano o dano na membrana, que posteriormente gera dano celular. Modificações na formação das proteínas, formando proteínas má formadas, má dobradas. Além disso, também o estresse oxidativo pode ter um dano direto no DNA, e isso pode estar associado também com algumas mutações, né, que podem gerar algumas doenças. Em relação aos defeitos da permeabilidade de membrana, é importante a gente saber que esse dano nas membranas pode acontecer em quaisquer das membranas.
No entanto, o acometimento em certas membranas podem levar em situações diferentes, como, por exemplo, um dano na membrana mitocondrial pode levar à apoptose. A gente falou anteriormente que o dano mitocondrial, em geral, pode levar tanto à necrose quanto à apoptose, não foi? No entanto, nesse momento, a gente está falando de um dano direto na membrana, né? Então, o dano direto na membrana vai proporcionar a ativação, a liberação das caspases que geram a apoptose. Além disso, né, se acontecer esse dano na membrana plasmática ou na membrana lisosomal, tende a acontecer uma necrose no tecido. Então, seja por espécies reativas de oxigênio, seja por um cálcio citosólico, um aumento do cálcio citosólico, seja por uma falta de ATP, vai acontecer, né, a perda dos fosfolipídios, né, seja em quaisquer das membranas, né, e, consequentemente, dano à membrana, danos também ao citoesqueleto, como resultado dessa perda, dessa quebra desses fosfolipídios. Em relação ao DNA e as proteínas, em danos leves, a gente sabe que tem mecanismos de reparo, como a gente já comentou anteriormente, e danos graves geram apoptose. Então, danos graves ao DNA geram apoptose. Isso está bastante relacionado também à apoptose, que a gente vai falar mais para frente um pouquinho. Então, essa parte de dano ao DNA já vai estar incluso quando a gente falar de apoptose. Em geral, não se sabe exatamente qual seria esse ponto de não reversão. Então, a gente falou bastante de situações onde há uma lesão, e essa lesão pode ser reversível ou ela pode ser irreversível. E qual seria o momento, qual seria o ponto onde essa lesão se tornaria irreversível? Isso ainda não está totalmente esclarecido, embora hajam algumas formas de você obter informações sobre lesões irreversíveis. Quais seriam essas situações? Então, uma situação onde há uma incapacidade de reversão na disfunção mitocondrial demonstra que essa reversão, que essa lesão vai gerar morte celular. Ou então, em uma situação de alterações profundas na membrana, uma perda de membrana bastante importante, vai gerar uma lesão, ou melhor, essa lesão vai gerar a morte tecidual. E aqui eu coloco, né, o teste de troponina T, mas poderia ser CK, poderia ser as transaminases, que são indicadores, né, de dano específicos para coração, específicos para músculo ou para fígado, respectivamente, e isso está associado a essas lesões. Então, em uma situação de lesão, essas proteínas que estão intracelulares, elas acabam sendo extravasadas para a corrente sanguínea justamente devido à perda da permeabilidade celular, permeabilidade de membrana. Então, essas proteínas elas acabam caindo na corrente sanguínea e podem ser detectadas por um exame de sangue que vai estar demonstrando esse dano nessas regiões específicas onde tem essas proteínas. Bom, agora falando sobre morte celular, em relação à característica, a gente vai principalmente diferenciar a necrose e a apoptose. Então, em relação ao tamanho celular, na necrose ele está aumentado, processo de tumefação, enquanto que na apoptose o tamanho celular é reduzido, um processo de retração. Em relação ao núcleo, essa destruição do núcleo, como é que acontece? Então, na necrose é um processo de picnose, cariorreche e cariólise, né? Então, é um processo de destruição do núcleo na situação de necrose. Enquanto que na apoptose, esses núcleos eles são fragmentados num tamanho que os fragmentos sejam que sejam fragmentos do tamanho dos nucleossomos para eles serem fagocitados. Em relação à membrana plasmática, na necrose é rompida, na apoptose é intacta. Conteúdo celular, na necrose acaba acontecendo a digestão enzimática, na apoptose segue intacto o conteúdo. Em relação à inflamação, na necrose acontece inflamação, é frequente, enquanto que na apoptose não há inflamação. E do ponto de vista de papel fisiológico ou fisiopatológico, a necrose geralmente está associada a papéis patológicos, enquanto que a apoptose ela tem a sua função
fisiológica, mas ela também está associada a danos patológicos, principalmente em caso de dano ao DNA e às proteínas, como a gente prometeu que falaria, né, no tópico anterior. A gente vai falar quando a gente chegar em apoptose. Então, no processo de necrose, acontece a desnaturação das proteínas intracelulares, acontece a digestão enzimática da célula lesada, e essas respostas elas não são imediatas, então, em situações que geram necrose, como, por exemplo, o infarto do miocárdio. Esse infarto ele pode não ser detectado nos primeiros minutos, né? É necessário cerca de algumas horas para ser detectado, por exemplo, com um exame de troponina. Então, a necrose ela demora um pouquinho para se desenvolver. E agora, alguns tipos de necrose, como, por exemplo, a necrose coagulativa, e esse é um caso bastante particular, que ela, além de causar a destruição da célula, acaba proporcionando também a destruição das enzimas, então, o conteúdo destruído ele acaba permanecendo por um tempo maior até ele ser fagocitado completamente. Na necrose liquefativa, que pode acontecer como, por exemplo, nos casos de AVC, isso aqui é uma imagem do sistema nervoso central, há a formação de pus nesse tipo de necrose. Na verdade, de uma forma até desconhecida ainda, não se sabe ao certo. A gente tem necrose liquefativa com formação de pus em diferentes regiões do nosso corpo e não se sabe ao certo por que forma esse tipo de necrose no sistema nervoso central. Mas acontece uma situação de, por exemplo, um infarto, né, do sistema nervoso central. A necrose caseosa, que acaba formando esses focos de granuloma, que é bastante característico da tuberculose. A necrose gordurosa, que vai ser essa destruição adiposa, que pode acontecer principalmente na região intestinal. E a necrose fibrinoide, que vai estar bastante associada com reações imunes. E isso no vaso sanguíneo. E algumas lesões que levam à necrose, como a gente já falou, né? A lesão isquêmica e a lesão hipóxica, embora a lesão isquêmica seja pior do que a lesão hipóxica, né? Então, a lesão isquêmica, ela acaba interrompendo o fluxo sanguíneo, enquanto que na hipóxia acontece apenas a diminuição ou a ausência de oxigênio, né? Então, de qualquer forma, ambas são prejudiciais, ambas levam à necrose, embora a isquêmica seja uma lesão mais potente, uma lesão mais grave. Outro tipo de lesão seria a lesão de isquemia e reperfusão, quando eu comentei anteriormente, está bastante relacionado a situações de aumento do estresse oxidativo e, de certa forma, até paradoxal, né? Por quê? Porque numa situação de isquemia, o que você mais desejaria seria a reperfusão. No entanto, em algumas situações, a reperfusão, ou durante a reperfusão, podem estar acontecendo novas lesões, que acabam ganhando esse nome, de lesão de isquemia e reperfusão, principalmente devido à influência do estresse oxidativo. E lesão química, lesão tóxica, por exemplo, um uso dos quimioagentes, né, no tratamento de um câncer, por exemplo, pode proporcionar um dano direto àquela célula, que vai proporcionar também a necrose tecidual. Agora sim, falando de apoptose, apoptose é também conhecido como processo de morte celular programada, e ela pode acontecer em situações fisiológicas ou em situações patológicas. Em situações fisiológicas, talvez não seja tão comum a gente imaginar isso, mas acontecem bastante. Ela pode acontecer na situação de embriogênese, que é natural, né, essa substituição de tipos de tecido, tipos de célula. Na ausência da estimulação hormonal, principalmente em tecidos dependentes de hormônios, como, por exemplo, isso aqui a gente pode lembrar da situação das mulheres com a menstruação, né, a diferença o ciclo, né, menstrual, por exemplo, a gente vê a atuação do hormônio em partes do ciclo e a ausência do hormônio em partes do ciclo e a alteração das células ao longo desse ciclo menstrual, na menopausa, enfim. Perda celular em população proliferativa, então, uma situação onde tem uma grande quantidade de células, uma quantidade de célula exagerada, há também uma morte celular de algumas
daquelas células a fim de restabelecer a população ideal celular. Eliminação de linfócitos autoreativos potencialmente nocivos, então a apoptose também acaba identificando alguns linfócitos que podem desenvolver doenças autoimunes, e por isso que o dano na apoptose, a apoptose anormal, ela está relacionada com diversas condições clínicas, né? E uma delas é relacionada também a doenças autoimunes. Assim como também a apoptose fisiológica, quando algumas células que cumprem o seu papel, após elas cumprirem o seu papel, elas acabam entrando no processo de morte celular, como, por exemplo, numa inflamação. Então, acontece a inflamação, aquela célula que tinha, aquela proteína que tinha sido recrutada do sistema imune, cumpriu sua função e, posteriormente, ela entra no processo de apoptose. No entanto, ela pode ser também patológica, numa situação de dano direto ao DNA, seja por um dano químico, por exemplo, com quimioagentes, um tratamento de câncer, ou um acúmulo de proteínas mal dobradas, que daqui a pouco a gente já vai ver numa imagem isso acontecendo. Morte celular em situação de infecção, isso pode ser das duas maneiras, tanto a infecção proporcionando morte celular, induzindo a morte celular, seja também a reação do nosso organismo, né? Proporcionando morte celular justamente em resposta, né, dessa infecção. E também atrofia patológica após obstrução de ducto, né? Isso acontece em algumas condições que tem essa obstrução de ducto, acaba também proporcionando, levando uma apoptose do tipo patológica. Ducto biliar, por exemplo. Em relação ao mecanismo da apoptose, ela tem duas fases, a fase de iniciação e a fase de execução. A fase de iniciação, ela também tem duas fases, fase de iniciação intrínseca, fase de iniciação extrínseca. E, independente de qual tipo de fase de iniciação, elas servem para tornar as caspases ativas. Elas não são ativas biologicamente e elas se tornam ativas na fase de iniciação. Enquanto que na fase de execução, as capazes, elas proporcionam a apoptose propriamente dita, elas iniciam a degradação. Então, na fase de iniciação intrínseca, que é a principal via de iniciação da apoptose em mamíferos, ela acaba proporcionando, né, a partir de uma falta de sinais de sobrevivência, ou seja, algum dano direto, proporcionando, pode ser um dano direto ou pode ser um sinal, uma ausência do sinal de sobrevivência, ela vai acabar ativando alguns sensores, e esses sensores, eles vão proporcionar a libertação de algumas moléculas pró-apoptóticas na mitocôndria. Então, essas moléculas pró-apoptóticas, elas ficam intermembrana mitocondrial, né? A gente sabe que as mitocôndrias têm duas membranas, elas ficam nessa região intermediária. E a partir dessa ativação desses sensores, essas moléculas pró-apoptóticas, elas acabam saindo da mitocôndria direto para a célula. Da mesma forma que moléculas antiapoptóticas, elas acabam sendo diminuídas justamente pela falta, né, desses estímulos de sobrevivência. Então, a produção dessas proteínas antiapoptóticas, elas estão relacionadas com fatores de crescimento, por exemplo. Então, acontecem as duas coisas, tanto a liberação das moléculas pró-apoptóticas, quanto também a diminuição da produção de antiapoptóticas, e isso vai gerar a ativação das caspases após uma cascata de reações. E, com a caspase ativa, vai proporcionar a apoptose. Já a fase de iniciação intrínseca, ela está relacionada com a ligação aos receptores de morte. Então, basicamente, vai acontecer algo semelhante à ligação com receptores que estão na membrana, que é um domínio desse receptor, que é chamado de domínio de recepção, domínio de receptores de morte, que é essa proteína aqui é uma proteína TNF, né? E parte da sua proteína é esse domínio de morte, embora haja também outros tipos de proteína TNF, que até está relacionada a processos inflamatórios,
Só que, no entanto, eles não têm esse domínio de morte, né? É específico de algumas classes, algumas famílias de proteínas TNF. A ligação a esse domínio de morte ele vai proporcionar também uma cascata de reações que vai gerar, enfim, a ativação das caspases e o início, né, da fase de execução, onde a apoptose é propriamente acontece propriamente dito, né? Então, na fase de execução, acontece a ativação, ou melhor, que não seria bem a ativação das caspases, né? Seria que nesse caso que as caspases já está ativa, acabei errando aqui, seria o desenvolvimento, na verdade, a ação, né, das caspases. E com a ação das caspases acontece também a remoção das células mortas, e isso vai acontecer via fagocitose, como a gente pode... Ah, não, não é aqui. Deixa eu ver se... Ah, não. Aqui que tinha uma imagem, não tem. Então, beleza. Aí, uma situação que pode gerar também apoptose seriam as proteínas mal formadas, né? Como a gente já comentou anteriormente. Pode ser tanto um dano direto ao DNA, quanto também um dano às proteínas. As proteínas, elas acabam tendo a sua formação, esse formato dobrado, retorcido, devido à condição, devido à produção de chaperonas. No entanto, algumas condições, como alterações metabólicas, os vírus, algum tipo dessas lesões teciduais, elas podem formar um processo de má formação dessas proteínas. E nesse ponto, onde tem uma grande demanda desse dobramento das proteínas, muito maior do que sua capacidade, né, de propriamente dito dobrar as proteínas por ausência, por uma menor quantidade de chaperonas, acaba acontecendo o chamado estresse do retículo endoplasmático. E isso vai gerar proteínas mal formadas, que vai gerar um estado de apoptose. Então, em uma situação normal, tem uma quantidade, a célula pode se adaptar, né, e gerar uma menor quantidade, uma menor síntese de proteínas, aumentar a quantidade de chaperonas e formar essas proteínas. Mas uma situação onde esse ponto acabe extrapolando chegaria, né, a esse ponto de não reversibilidade, aconteceria, né, a situação de proteínas mal formadas, mal dobradas, que geraria essa apoptose também. E, finalmente, falando de autofagia, não é exatamente morte muscular, aqui seria também algo paradoxal, que seria uma degradação celular. No entanto, essa degradação celular acontece para que, justamente, que a célula sobreviva. E isso acontece, esse é um mecanismo que acontece em situações de privação de oxigênio. Então, algumas organelas citoplasmáticas, em uma situação de privação de oxigênio, após a ativação do complexo de iniciação, junto com o complexo de nucleação, elas acabam iniciando esse processo de autofagia, e após a ligação da LC3, ela acaba formando, né, um fagossoma, então ele acaba essa membrana se alongando, depois formando e maturando esse autofagossoma, e após a ligação, a fusão com o lisossoma, essas enzimas lisossomais, elas acabam proporcionando a degradação de alguns dos nutrientes. Isso é bastante específico, né? Assim como a gente falou da especificidade do sistema ubiquitina-proteasoma, aqui também é um sistema bastante específico e acaba, então, as organelas que são acabam sendo reciclados aqui, elas são bastante específicas, não é a célula como em todo, são algumas das suas porções celulares. E, a partir disso, acaba proporcionando essa reciclagem desses metabólitos e a célula acaba sobrevivendo mesmo numa condição de ausência de nutrientes. Então, era isso. Muito obrigado. A Sabrina ia sair. Tá bom, Sabrina? Pode sair. Tô conseguindo fechar aqui.